Olá, Dinora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui com você, ok? Ok, eu que estou mais contente ainda de você ter aceitado participar comigo aqui do nosso programa. Para mim é um grande prazer, principalmente com esse título carinhoso que eu recebi. Estou com o certificado em mãos como madrinha do Pega Visão. Vou ler para vocês para que todos entendam que o projeto é seu e nós estamos, em parceria. Então, Por olhem favor. bem, Coletivo Mulheres Artistas certifica que a escritora Dinorá Couto Cansado é a madrinha do projeto Pega a Visão de Inclusão Social do coletivo Mulheres Artistas, realizado em parceria com o programa Uma História de Sucesso, apresentado por Rodrigo Teixeira no período de 4/7 a 29/8, sempre às 17 horas no Instagram. Mas aí me pediram que hoje você tinha um compromisso às 17 horas, se poderia transferir para as 18. Eu falei, tudo bem. Então, pessoal, a história de sucesso não é minha, é do Rodrigo. Então, eu vou inverter hoje, Rodrigo, e nós vamos dividir meio a meio aqui o tempo, porque meu pessoal aqui em Brasília quer saber da sua história de sucesso. Por quê? Isso mesmo, pode rir. Mas Noemi Rocha, que acabou de entrar, ela é cega, ela é vice-presidente da Academia Inclusiva e cofundadora da Biblioteca Braille Dorina Noil, em Brasília, Distrito Federal. E Noemi Rocha faz questão de nós nos descrevermos também como estamos, porque se tiver uma pessoa cega na plateia, nós temos que tentar tornar essa live acessível, não é isso? Verdade, exatamente. Então, olhe bem, Rodrigo, tornando a repetir, eu recebi o convite do coletivo Mulheres Artistas, que conheceu o Rodrigo no seu programa Uma História de Sucesso. E por que conheceu o Rodrigo? Porque o Rodrigo entrevistou a escritora Negra Luz, uma grande artista, e eu assisti essa live da Negra Luz. Negra Luz veio parar no nosso meio aqui porque ela é uma das facilitadoras de uma jornada de inclusão social que terminou depois de um mês. Então, como Negra Luz e Angeli Rose são do coletivo Mulheres Artistas, fizeram esta parceria com você. Mas todo mundo aqui está doidinho para saber a história de sucesso do Rodrigo e não a minha da Dinorá. Então, para satisfazer o meu pessoal, eu também quero ter o direito de te fazer algumas perguntas. E você, quem sabe, até mostrar o seu hobby preferido para nós, ok? Ok, mas agora eu quero começar a ouvir um pouquinho a sua história. A minha deixamos para a segunda parte desta live, ok? Ok, então vou contar a minha história. Tudo começou aqui com este livro, Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada, que é da Angeli Rose, do coletivo Mulheres Artistas. Ele foi transcrito em braille, com letra ampliada, porque este é o meu trabalho há 26 anos, trabalho voluntário. Eu sou uma mulher branca, pele clara, né, branca, cabelos grisalhos, porque eu já tenho 68 anos,
1,63 m de altura. Estou com a blusa preta com uns fiozinhos dourados e umas bolinhas, buraquinhos da blusa. E tô com uma gargantilha dourada, brinco também. Então essa é a minha audiodescrição hoje. Como professora aposentada, eu nunca aguentei ficar longe da educação e da cultura. Para mim, as duas se completam, bem juntinhas. E junto com elas veio mais uma, que foi a inclusão. Então é com esse tripé que eu tenho levado a minha vida nesses 26 anos, numa biblioteca Braille em Taguatinga, Distrito Federal, que ainda não foi regularizada pelo Estado. Por isso, o projeto que eu criei quando fundamos a biblioteca, eu o transformei numa academia inclusiva de autores brasilienses. Então, eu estou aqui hoje como presidente da AIAB, que é a sigla, né, da Academia Inclusiva, e também como madrinha deste novo projeto Pega a Visão. Este é o resumo da minha história, mas se quer perguntar algo, esteja à vontade. Tá certo. E você sempre gostou de se envolver com pessoas com deficiência de todo tipo ou somente visuais? Foi principalmente visuais, mas eu mesma sou uma pessoa com deficiência. Eu custei a aceitar isso, porque eu tenho mobilidade reduzida, eu tenho uma prótese no quadril. Então, Rodrigo, o que foi que aconteceu com o quadril, que você teve que botar prótese? Não foi acidente, não. Infelizmente, são essas doenças terminadas com it, né? Tipo artrite, sei lá mais o quê. Aí a cartilagem desgasta e fui obrigada a colocar uma prótese. Mas eu posso sofrer de dores em quaisquer locais do meu corpo que eu não coloco mais, porque a gente fica limitada a certos movimentos, né? Então é muito difícil. Mas eu ando bem com o apoio de uma bengala e eu tinha muito problema para falar disso. Eu mesma enfrentei o meu preconceito. Por quê? Nossa, é doído falar isso. Eu passei 14 dias no Sara Kubitschek, em Brasília, e posso dizer que foram os meus melhores dias nesse local internada, quando eu coloquei isso, essa prótese. Então, dói muito falar disso, como eu sei que você também tem as suas dores. Se você quiser botar para fora hoje, pense que eu estou colocando a minha. É a primeira vez de alguém me perguntar ao vivo sobre estas dores. Então, foi muito difícil para mim, porque eu já convivia com os deficientes visuais desde 95. E foi final de 2006 que eu coloquei a prótese. Então, já tinha 11 anos de convivência na biblioteca Braille. Aí tive que fazer essa cirurgia e Noemi Rocha, que está aí na plateia, ela morava distante de Brasília, numa cidade chamada Brasilinha, que é Planaltina do Goiás, essa cidade. E ela foi a única pessoa que me visitou todos os dias, nesses 14 dias que eu fiquei internada no hospital. Então, olha a minha ligação com a Noemi, que está aí, como é. Por isso eu criei a biblioteca, porque tinha gente junto com os livros. Por isso eu fiquei nessa biblioteca há 26 anos e por isso eu a regularizei em forma de uma academia, por causa da Noemi, da persistência,
da luta que esta mulher tem. Então, eu tinha que manter também a minha força, a minha persistência, a minha perseverança. Mas não foi fácil. Eu também, muitas vezes, ao chegar em escola, eu deixo a bengala dentro do meu carro, porque senão os alunos olham e pensam, meu Deus, a escritora que está chegando aqui, além de velha, ainda é, e muitas vezes soltava uma palavra que doía muito em mim. É difícil eu falar essa palavra, mas você já deve saber que palavra é. Eu já imagino. Pois é, então, Rodrigo, até cegos mesmo na biblioteca passavam a mão em mim quando eu chegava à biblioteca para ver se eu estava com a bengala. E chegavam a falar, nossa, que coisa horrível, o que foi, não sei o quê. Então, assim, é muito difícil a gente lidar com a discriminação, com o preconceito, só quando a gente o sofre na pele, para a gente se colocar no lugar do outro, ter empatia e abraçar essa causa que, infelizmente, muitos não abraçam. E é verdade. Eu vou falar um pouquinho de Norá. Quando eu comecei a estudar, a professora não quis me aceitar na época da escola, né? Isso foi nos anos 90, início lá dos anos 90, quando eu estudava. E a professora sempre falava assim, né? Que meu lugar era na escola regular, né? E daí, isso foi umas 3 vezes. A minha mãe tentou levar eu na sala de aula e ela não aceitava. Daí chamaram a polícia. Eu estou compactando a história para não ficar tão longo, né? E daí ela chamou a polícia e a professora foi presa na época, né? E daí foi uma coisa muito doída para mim, né? Porque como não aceitavam eu como deficiente visual e meus materiais na época era muito... Eu recebia os materiais em Braille sempre depois que o conteúdo já tinha passado para os outros, né? Recebia as coisas todas atrasadas. Na época que eu fazia educação física, eu nunca fiz educação física na escola, sabe? A professora de educação física sempre me colocava para assistir o filme Um Tira no Jardim de Infância, lá na biblioteca da escola. Nossa! E daí eu sofria muito com isso, sabe? Ou fora outras coisas que você me perdoe, mas eu não vou conseguir contar aqui, por causa que me dói muito, assim como te dói falar do teu problema, me dói falar de algumas coisas que eu passei. No ensino do DV, né, especial que eu ia à tarde, né, a professora na época também não tinha paciência, ela gritava, para me explicar os conteúdos, ela não tinha paciência, e ainda além do DV, eu ia mais para uma professora particular, e eu tentava, e por causa de tudo isso eu não consegui fazer uma faculdade, estou fazendo terapia psicológica para tentar curar desses traumas todos, né? E é isso. Mas pelo que eu sei, Uma História de Sucesso é porque os seus programas têm te ajudado a curar um pouco essas dores. É uma ajuda que eu tô tendo com isso, né? Porque quando começou a pandemia, eu não pude sair mais, entendeu? Daí começou a me dar uma depressão, e daí eu ouvindo aquelas lives da Leda Nagli, jornalista Leda Nagli, eu pensei, se ela faz, eu também vou fazer. E eu fui aprendendo, e hoje eu posso te dizer que eu sou um homem mais feliz, né? Porque conheço bastante gente. Depois que eu conheci a Negra Luz também, foi uma luz na minha vida, porque eu pude me sentir mais útil com esse projeto, entendeu? Além de estar me ajudando com o programa, está me ajudando para a minha autoestima, dar esse depoimento hoje aqui, entendeu? É isso. E eu sentada aqui, Rodrigo, bem à sua frente, nunca imaginei que o meu depoimento fosse isso, porque eu não falo disso praticamente, mas a oportunidade veio quando você quis saber a minha história,
Então, eu mostrei que eu também tenho deficiência. Até há pouco tempo tinha aqueles direitos, né, que uma pessoa com deficiência tem de comprar um carro com certo imposto ali liberado. Agora parece que isso acabou. Mas até há pouco tempo eu tinha esse direito. No início, que eu olhava aquela plaquinha de estacionar em vagas para deficientes, aquilo me doía que você nem imagina. Hoje eu já dou graças a Deus, porque o trânsito em Brasília é muito difícil arrumar vaga em certos locais. Então, quando eu chego, que tem aquela vaga de deficiente, e eu tenho a minha plaquinha, com toda gratidão eu a coloco ali no carro, feliz da vida. E graças a Deus que eu fiz só numa perna, porque a outra, na época, estava muito pior, muito mais desgastada. Mas como eu me amparava na que eu achava que estava boa, ela abriu a doer muito. E a dor é que faz o Sara optar por uma das pernas. Aí operou pela esquerda, eu vi o quanto me limitou, porque agora eu posso apanhar um jornal que eles jogam na garagem da minha casa com uma perna só. A outra que tem a prótese eu não posso dobrar, senão ela desloca, ela sai. E o meu medo é que falavam que com 15 anos de prótese eu teria que trocá-la. Imagine abrir do quadril até quase no joelho, uma coisa que está cicatrizada. Então, o meu pavor é que está chegando os 15 anos. Só que Deus é tão grande que eu fui no Sara Kubitschek há pouco tempo, fizeram todos os exames e viram que a prótese está bonitinha no lugar, que não vai ser preciso pelo jeito, porque eles tentam segurar esse tipo de cirurgia até quando a gente está bem velha, e na época eu tinha pouca idade, eu estava bem longe dos 60 ainda. Então eles achavam que eu era nova, que eu ainda ia durar mais do que 15 anos, entendeu? Então eu tive que lidar com tudo isso. E eu sou a pessoa que, o dia que eu me for, podem escrever uma crônica. Morreu a mulher que mais tinha medo da morte. Eu tenho medo dela, sim. Eu não quero morrer, eu quero mais 20 anos de vida produtiva, viajando com meus 6 filhinhos, porque só depois dos 60 anos é que eles começaram a vir. Então, só para que você conheça e eu termine essa parte da minha história, para irmos para a sua, meu primeiro filhinho nasceu em 2013, com 60 anos, era meu sonho ir em Frankfurt, na maior feira do livro do mundo. E para que meu marido viajasse comigo, ele não gosta de viajar, eu tinha que arranjar um pretexto cultural bem forte mesmo. Então, qual era? Viajar com meu primeiro, Paçoca de Avô. É uma homenagem a ele, a história é verídica da minha neta que está aqui pertinho, hoje com 18 anos, na época ela tinha 5. Então é a história do Paçoca de Avô. Um ano depois vieram 2 irmãozinhos do Paçoca, o Travessuras e a Pipa que tomou banho. Ambos infantis, mas servem para quaisquer idades. Foi o pretexto que eu arrumei para ir em Lisboa, receber um doutor honoris causa lá, em pleno Museu da Independência, eu levei os 2 filhinhos para serem lançados lá. Isso, Rodrigo, eu tive, quando eu fiz esse primeiro livro, eu tinha acabado de sair de um câncer também. Minha irmã o ilustrou com medo de eu morrer e ela ficar com remorso
de ter demorado a fazer as ilustrações. Quando ela escutou o meu sonho, ela fez rápido e foi comigo também para Frankfurt. Aí depois, em Portugal de novo, 2017, veio Languitixa, Papo que Espicha. Em 2018 veio E Eu Sou Isto, Vovó. E este ano, um pouquinho antes da pandemia, o Ai Pai, Que Bicho é Esse? Esse iria para o Texas junto com Paçoca de Avô. Veio a pandemia e tudo parou, né? Até que rimou, tá vendo? Parou, rimou. Então, Rodrigo, esse é o resumo, né, da minha história com a literatura Esses livros, a integrada. senhora, deixa eu lhe perguntar, esses livros a senhora nunca pensou em lançá-los em e-book? Todos eles estão em braille e com letra ampliada. Em e-book, eu costumo mandar o PDF para algum leitor que pede, e agora é que eu pedi à editora da Rede Sem Fronteiras, que está em Lisboa atualmente, para transformá-los todos em e-book, mas ainda não me deram a resposta. Vai transformá-los para a Feira do Livro de Lisboa, que acontece finalzinho de agosto para setembro. Todos eles, mas em PDF, ontem eu acabei de mandar para uma menina cega daqui, que vai apresentá-lo numa festa julina no próximo dia 15. Maravilha. Então tá bom, minha amiga. Ficamos por aqui, então? Já deu o tempo, mas e você? Não, agora que nós temos meia hora. Agora eu quero ouvir você contar um pouco, porque tem gente na plateia aí querendo ouvir mais um pouquinho da sua história e a sua arte que você tanto gosta, que parece Sim. que é tocar alguma coisa, não é isso? Isso aí. Eu vou pedir licença para a senhora, dona Dinora. A Negra Luz pediu para mim, ela sabe que eu toco violão também, ela pediu para eu tocar uma música. A senhora me permite? Claro, claro, estamos esperando o artista Rodrigo no palco agora, palco virtual. Pessoal, o violão dele já fica bem junto, cenário, ele tá com uma camisa entre vermelho e laranja e com óculos escuro, tem o cabelo um pouquinho grisalho, com umas entradas bem grandes, né? Quantos anos você tem, Rodrigo? Tenho 39. 39, bem novo, viu, gente? 39. Eu já tenho quase o dobro, né? Ah, sim. Não, tá um pouquinho longe. Então ele já está com violão e vamos ouvir. Deixa só eu dar uma explicação aqui antes, que é importante isso daqui. Essa canção é que a gente tinha combinado no telefone que eu não iria fazer músicas que falassem de religião, certo? A gente tinha combinado. Mas, como essa música ela é cantada em todas as igrejas, toda e qualquer religião canta ela, não católica, evangélica, todas elas, e a Negra Luz pediu, eu vou fazê-la. Eu iria tocar Roberto Carlos. Eu iria tocar a música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, mas como eu não preparei e a Negra Luz pediu essa aqui, eu vou fazê-la com a sua permissão, ok? Claro, e Negra Luz é a coordenadora e autora do Pega Visão, e foi quem desenhou a logomarca do Pega Visão, que tem um olho com a logo do coletivo dentro do olho, ok? Ok. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Para você, Negra Luz, um abraço para você. Muito lindo, Rodrigo. A música muito apropriada. Domingo que vem, às 17 horas, não é isso? Oi. Repete o que você falou, por favor. Esta música foi muito bem escolhida, muito apropriada, porque além de falar de Jesus, fala do amor, que é o sentimento que precisa dominar o mundo, né? E você já faz o convite para domingo que vem, às 17 horas, não é isso? O horário correto? Exatamente. Domingo que vem nós vamos ter a Leni Zilioto aqui conosco. E vai ser às 17 horas nesse mesmo Instagram, com esse mesmo apresentador. Muito obrigado, Dinorá. E eu, como madrinha, faço questão de dar uma passadinha nas 8 lives do Pega a Visão, do coletivo Mulheres Artistas, meu parceiro também de projeto, ok? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.